Glórias a Deus. Vamos dar início a mais uma reflexão. A reflexão de hoje se encontra no livro de Atos, no capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 10. Vamos orar para a gente dar início. Amém? Pai amado e Deus querido, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, Pai, pela grandeza do teu amor, Senhor, pelas maravilhas, ó Deus, que o Senhor tem feito, ó Pai. Em nossas vidas te louvamos agradecido, pois o Senhor, ó Pai, está no controle de todas as coisas. Nós colocamos em tuas mãos, ó Pai, esse dia, ó Pai, essa reflexão, Senhor, que o Senhor venha falar ao coração de cada um, Pai, que venha assistir, Pai. Que o Senhor derrame o teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos renovar, nos fortalecer, ó Pai, nos encher, Pai, da tua presença, Espírito Santo, a cada dia, Pai, porque sem ti não estaríamos aqui. Deus amado e Pai querido, que o Senhor venha visitar, meu Pai, os enfermos, Senhor, venha visitar aqueles que estão necessitados, ó Pai, da tua graça, da tua presença, ó Pai, Deus maravilhoso. Nós te louvamos agradecido, Pai, porque o Senhor está cuidando de cada um de nós, Pai. Deus maravilhoso, eu venho pedir, meu Pai, que o Senhor visita cada um da minha família, meu Pai, meus tios, Pai amado, meus irmãos, meus filhos, ó Pai, a minha casa, a minha família, a minha parentela, ó Deus, que o Senhor venha visitar cada um, meu Pai, cada pessoa, Senhor, cada um que esteja necessitado, ó Pai, de uma palavra, que o Senhor venha falar ao coração, que o Senhor venha dar um renovo espiritual, Pai, que o Senhor venha fortalecer nossos irmãos, nossos amigos, ó Pai, cada um, Pai, aqueles que a gente não conhece, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, também possa alcançar, venha visitá-los, venha renovar, ó Pai, cada pessoa necessitada, Senhor Jesus. Deus maravilhoso, te louvamos, ó Pai, a cada dia, Pai. Te agradeço, meu Deus, por todo o cuidado, Senhor, que o Senhor tem para conosco, ó Deus. Eu coloco em tuas mãos mais essa reflexão, Pai, que o Senhor continue abençoando, meu Pai, e visitando, Senhor, cada um, Pai, que assistir para essa ministração. Abençoe, meu Pai, os familiares, Senhor. Abençoe, Pai, visitando, Senhor, renovando, Senhor, cada fé, meu Pai. Renovando, Senhor, as forças, renovando espiritual, Pai. Renovando, Senhor, a cada dia, Pai. Porque muitas vezes, Senhor, nos pegamos, Senhor, sem força, mas o Senhor é a nossa fortaleza. É o Senhor que renova, é o Senhor que fortalece, é o Senhor que toma a frente, toma a direção de nossas vidas, de nossos passos. Nós te louvamos agradecido, ó Deus, por tudo que tem feito, ó Pai, por tudo que o Senhor fará em nossas vidas. Entregue em tuas mãos mais essa reflexão e desde já eu agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Que Deus venha falar o nosso coração nesse dia de hoje, não somente nesse dia, mas como o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. Cada minuto, cada instante, o Espírito Santo, Ele tem cuidado, Ele tem nos renovado, Ele tem nos dado graça, nos dado força, nos dado incentivo para estarmos aqui, falando do Senhor. Eu louvo a Deus, porque por estar aqui, eu sei que o Senhor me chamou e o Senhor tem chamado muitas pessoas. Só precisamos ter o quê? Coragem de falar do amor de Deus, de falar da palavra do Senhor para as outras pessoas. Vamos estar lendo a nossa reflexão de hoje no livro do apóstolo Paulo, no capítulo 28. A ilha de Malta. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira,
acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gavetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não deixa viver. Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto. De repente, depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, dizia que ele era um deus. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Vemos aqui o que aconteceu na ilha de Malta. Paulo estava indo para Roma como prisioneiro em um navio, e o que aconteceu ali naquele navio, naquela viagem de Paulo, aqui Lucas está escrevendo, narrando a história dos acontecimentos. Então Paulo estava indo para Roma para ser julgado perante quem? Perante César. E no decorrer dessa viagem aconteceu que houve uma tempestade, muitos dias de chuva, foi muita chuva mesmo, e o navio estava se destruindo. As pessoas jogaram as coisas no mar, né, para tentar salvar ali as pessoas, o navio e a vida do apóstolo Paulo. Mas Deus já tinha falado para Paulo que ninguém iria perecer, ninguém iria morrer, né? Que Deus estava protegendo aquela viagem. Deus fala com Paulo, Paulo fala com o chefe lá, do marinheiro lá, mas também eles não deram ouvidos, e assim aconteceu como o Senhor tinha falado para Paulo, mas que ninguém iria morrer naquela tempestade. Somente o navio iria se perder ali, iria se destruir, porque se eles tivessem ouvido a voz de Paulo, o conselho de Paulo, que o Senhor tinha falado, provavelmente nem o navio teria se destruído, mas eles não deram ouvido, não fizeram de acordo com a orientação do apóstolo Paulo. Então eles foram parar em terra, aqui como o apóstolo está falando, e nisso eles chegaram ali naquela ilha de Malta, e as pessoas ali receberam bem, acolheram todo mundo,
deram comida, acenderam a fogueira ali para poder, porque era muita chuva, e Paulo saiu para procurar lenhas, gravetos, e Paulo saiu para procurar, para acender ali a fogueira, para eles se esquentarem. E ali as pessoas tinham recebido, tinham acolhido eles, né? Tipo assim, com bom coração, eles foram bem recebidos. Só que nisso que Paulo estava pegando as lenhas ali, os gravetos, uma víbora, imaginamos uma víbora, uma cobra, né? Veio e agarrou ali na mão de Paulo. O que eles esperavam ali? A gente vê quando uma cobra pica alguém, ou morre, ou fica inchado, né? Eles esperaram ali aquelas mesmas pessoas que acolheram, as mesmas pessoas que ajudaram ali aquele povo, que ajudaram ali Paulo. Eles sabiam também que Paulo estava indo como prisioneiro, porque quando a víbora agarra na mão de Paulo, eles fazem o quê? Aquelas mesmas pessoas, o julgamento. O julgamento. Tipo assim, a justiça divina. Tipo, ele se salvou do mar, ele se salvou ali da tempestade, mas esse homem deve ser o quê? Assassino, porque a justiça divina, né, julgou. Tipo assim, para eles era Deus que tinha enviado aquela víbora para morder ali o apóstolo Paulo. Então eles esperaram que ele morresse, ou que fosse inchado, que fosse acontecer alguma coisa. Eles ali, né, o julgamento era que Paulo era um assassino. Então ele se salvou do mar, mas não iria se escapar da justiça divina, da justiça de Deus. Paulo iria morrer, iria acontecer alguma coisa, então eles ficaram ali esperando e com aquele julgamento, né? Mas o que acontece aqui, nada do que eles imaginaram aconteceu. Eles ficaram esperando acontecer algo, mas não aconteceu. Então Paulo não teve nada, agiu como se nada acontecesse. E depois do julgamento, eles começaram a ver Paulo como um Deus, como um homem santo, né? E Paulo, ele não era Deus. Paulo era um servo de Deus e não Deus. Era um homem usado por Deus. E vemos aqui que o pai desse homem ali, que era o dono ali da ilha, era o maior ali, era quase dono de toda a ilha ali. O pai dele adoeceu, estava com disenteria, diarreia, estava doente, estava enfermo, estava com febre. E Paulo ali, usado por Deus, colocou as mãos sobre a cabeça dele, orou e o Senhor o curou. E todas as outras pessoas da ilha que estavam enfermas iam até Paulo e Paulo os curava em nome do Senhor. Então, para tudo tem um propósito. Nas nossas vidas, Deus levou Paulo, né? Foram parar na ilha de Malta, onde Paulo foi usado por Deus, desde o momento ali também que a víbora mordeu Paulo, né? Que as pessoas julgaram mal, o julgaram como assassino. Deus mostrou para as pessoas que Paulo não era assassino, que Paulo era um homem de Deus. E através da vida de Paulo, Paulo curou os enfermos ali. Em nome do Senhor, Paulo orava e Deus curava as pessoas. E nós, como estão as nossas vidas?
A gente tem olhado para as pessoas como o Senhor nos vê? Ou estamos vendo as pessoas como essas pessoas da ilha de Malta? Acolheram, julgaram, como estamos vendo? O julgamento, meus irmãos. Muitas vezes a gente julga alguém mal e a gente não conhece a pessoa. E Deus, Ele tem salvado. Deus, Ele tem usado. Muitas vezes não damos nada para uma pessoa e o Senhor usa aquela pessoa. Porque é a vontade de Deus usá-la, assim como foi a vontade de Deus que eles pararam, que eles foram parar naquela ilha de Malta. Para que eles entendessem que era Deus que estava conduzindo aquelas pessoas através da vida do apóstolo Paulo. E se o apóstolo Paulo não tivesse naquele navio? Deus enviou, Deus protegeu não somente a vida de Paulo, mas a vida de todos aqueles que estavam ali no navio, do marinheiro, de todos. Ninguém pereceu. Muitas vezes a gente julga, como a palavra de Deus fala, a gente vê o cisco no olho do nosso irmão, mas a gente não vê a trave que está nos nossos olhos. Precisamos, muitas vezes, analisar a nós mesmos. Qual o julgamento que eu estou fazendo? De que forma eu estou agindo? Eu estou olhando o cisco que está no olho do meu irmão, mas eu não estou vendo a trave que está no meu olho. Assim foram aquelas pessoas ali no navio. O julgamento que Paulo era o quê? Um assassino. E Paulo era um homem separado por Deus. Deus falou para Paulo, você vai para Roma, você vai pregar em Roma. Paulo chegou em Roma, Paulo pregou em Roma, Paulo teve a liberdade, mesmo como prisioneiro, Paulo pregou. Paulo teve o livre arbítrio ali de pregar, de ministrar. Ele não teve medo porque ele era um prisioneiro. E a palavra de Deus mais adiante, se a gente vê, Paulo, ele alugou uma própria casa e naquela casa que ele alugou, Paulo pregava a palavra de Deus. Quantas cartas nós temos escritas na Bíblia pelo apóstolo Paulo? Deus, ele chamou Paulo quando Paulo estava perseguindo os cristãos. Paulo ia matar, ia levar prisioneiros cristãos. E Deus foi e teve um verdadeiro encontro com Paulo na estrada de Damasco. Paulo foi encontrado por Deus. Ele se chamava Saulo, o perseguidor da igreja. Mas Jesus tinha planos para o Paulo. E ali Deus teve um verdadeiro encontro com ele. Quando Jesus falou, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele fala, quem é tu, Senhor? E ele fala, eu sou Jesus a quem você persegue. Porque ele perseguiu os cristãos. E os cristãos estavam falando de quem? De Jesus. Então ele não estava só perseguindo as pessoas, estava perseguindo a Cristo. E Deus chamou. E Paulo se tornou perseguido pelos outros. Ele era perseguidor e ficou sendo perseguido pela palavra do Senhor. Mas Deus, quando Ele tem obra em nossas vidas, a gente tenta fugir de todas as formas. Mas não adianta fugir, porque na hora certa o Senhor chama, vai levar minha mensagem para aquele que está precisando. Quantas vezes eu tentei fugir do Senhor? Eu tentei. E sei que muitos também já tentaram. Porque somos fracos, somos falhos, mas quando não conhecemos, a gente foge. Mas quando a gente tem o conhecimento, um verdadeiro encontro, a gente entende que o Senhor nos resgatou da morte
para a vida, para ministrar, para levar a mensagem e não para fazer julgamento por outras pessoas, assim como foi aquelas pessoas ali. Quantas pessoas ali Deus não usou Paulo naquela ilha? As pessoas que tinham sido curadas. O Senhor salvou as pessoas ou somente curou? Eu creio que Deus fez um milagre naquela ilha, usando a vida do apóstolo Paulo, porque o nome de Deus foi glorificado naquele lugar. E Paulo chegou a Roma. Paulo chegou onde Deus falou que ele iria pregar. Paulo pregou em Roma. Paulo não deixou que nada, nem aquele julgamento impedisse ele de levar a mensagem de Deus. Não podemos olhar o defeito das pessoas. Todos nós temos defeito. Nós não somos perfeitos, mas Deus nos resgatou, Deus nos chamou. Olhe para a cruz de Cristo, quem morreu na cruz. Foi Jesus que morreu para me salvar e salvar você. Jesus morreu por todos nós. Então precisamos crer na palavra de Deus. E a palavra de Deus está escrita, foi separada. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos ministrando, nós estamos buscando, nós estamos servindo, ou nós estamos só parados, olhando? Jesus nos chamou. Jesus tem um chamado para todos nós. Vamos passar lutas, vamos passar perseguição assim como Paulo passou, como os discípulos passaram? Vamos. Mas Deus nos chamou. Não foi para a gente ter medo. Então, cuidado com o julgamento. Assim como eles acharam que Paulo era um assassino, e Paulo não era um assassino. Paulo era um homem escolhido por Deus. Então Deus nos chamou, Deus nos escolheu para fazer a sua vontade. Olha aqui o versículo como fala. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, olha só, o versículo 4, as mesmas pessoas que os acolheram, que trataram bem, que por causa da chuva, eles trataram bem, eles acolheram, olha o julgamento. Certamente, olha o julgamento, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, porque o que eles passaram no mar não foi fácil. O navio se acabou e Deus salvou todo mundo. A justiça não deixa viver, quer dizer, a justiça de Deus não deixou viver, foi isso que eles queriam. Ele é assassino, então ele se salvou do mar, mas a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum, nada aconteceu. E eles esperavam que Paulo caia ali morto. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto. De repente, depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Então, rapidamente, eles julgaram, depois que viram que nada acontecia, eles já viram Paulo de outra forma, como um Deus. E Paulo não era Deus. Quem protegeu Paulo? O Senhor que andava com ele. Deus, ele protege. Deus, ele nos guarda por onde andarmos. Ele guarda as nossas vidas, ele guarda a nossa família. Não importa onde estamos nesse momento, o Senhor está com cada um de nós. É o Senhor que nos guarda. A nossa confiança é no Senhor. Vamos olhar para Cristo. Vamos aceitar o nosso Senhor como Senhor e Salvador de nossas vidas. Vamos ter essa confiança no Senhor, porque Ele nos guarda e Ele nos protege a cada dia. Vamos ver aqui o 9. À vista desses acontecimentos, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Através da vida daquele homem que estava enfermo, que Paulo orou e Deus curou.
Aí os outros enfermos foram até Paulo. Paulo também orou e curou em nome de Jesus. Deus, ele cura. Deus, ele faz milagres onde a gente não vê. Se não for da vontade de Deus, Deus, ele não deixa acontecer aquilo que é algo que muitas vezes a gente quer. Deus mostra para você ir para um caminho, você vai por outro. Então, muitas vezes a gente passa por escolha nossa. Não é a vontade do Senhor, é uma escolha minha. Portanto que eu insisti, portanto que eu quis. Mas a mão de Deus, quando Deus quer usar para servir de testemunho lá na frente, Deus vai te usar. Deus vai te tirar do fundo do poço, Deus vai tirar do buraco para que você venha ministrar a mensagem do Senhor. Mas nós precisamos obedecer. Não podemos fazer de acordo com a nossa vontade. Qual a vontade de Deus para mim? Você já perguntou? Qual a vontade de Deus? Então, muitas vezes, a gente faz coisas por escolha nossa. Depois fala, Senhor, porque eu estou passando por isso? Senhor. Senhor não tem nada a ver com isso. O que eu passei foi escolha minha, não escolha de Deus. Porque Deus tem o melhor para cada um dos seus filhos, né? E passamos por lutas, tribulações, mas Deus nos chamou. Então, cuidado com o julgamento, assim como eles fizeram aqui nessa palavra. Cuidado com o cisco que você vê no olho do seu irmão, porque tem uma trave nos seus olhos. Então, vamos orar para que Deus tire essa trave dos nossos olhos e o cisco do olho do nosso irmão. Que o Espírito Santo ele venha nos guiar cada dia e nos dar a direção correta, que possamos ser pessoas escolhidas para levar a mensagem de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um que assistir essa mensagem, que Deus continue conosco, guiando, nos livrando e nos protegendo, que possamos ser pessoas diferentes em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado e Deus querido, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, ó Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa reflexão, Pai. Continua conosco, Senhor, guiando, Senhor, protegendo, nos livrando, nos dando força, tomando a direção de nossas vidas, guiando nossos passos, ó Pai. Visita, meu Pai, cada um, Senhor. Nós te louvamos agradecido, ó Pai. Nós te rendemos graças a Ti, Senhor, porque sem Ti não estaríamos aqui. Pai Santo e Deus querido, eu coloco em Tuas mãos, Senhor, te louvo, te agradeço, Pai. Agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Pai, porque o Senhor sabe, ó Deus, o que é o melhor para nós. Visita, Pai, os enfermos, ó Pai, visita os hospitais, visita cada um da nossa família, meu Pai, ó Deus maravilhoso. Nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor está no controle de tudo. Colocamos em Tuas mãos, Senhor, confiando em Ti, crendo no melhor que o Senhor tem, ó Deus, para cada um de nós. Pai Santo e Deus querido, muito obrigado. Nós te louvamos agradecido, ó Pai. Muito obrigado por mais esse dia, por mais essa reflexão. Que o Senhor continue me guiando, Senhor, me fortalecendo a cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.